Olá, amigos da TV Legislativa, estamos iniciando mais um TVL Comunidade, aqui pelo seu canal da NET, pelo seu canal da BTV e também pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Lembrando que a TV Legislativa está num processo aí de abertura do canal digital. Então, nos próximos dias, nós teremos aí a TV Legislativa em canal digital para você. E para quem está acompanhando o programa, sempre aqui no Comunidade nós trazemos assuntos latentes da nossa sociedade e temas importantes para você. E hoje nós vamos falar sobre diabetes, porque nós estamos iniciando aí a Semana Municipal do Diabetes e está conosco o Dr. Fúvio Tomazelli, ele que é endocrinologista e faz parte aí do Núcleo de Atenção ao Diabetes da Secretaria Municipal de Saúde, de Atenção à Saúde. Tudo bem, doutor Fúvio? Prazer tê-lo conosco. Tudo bem, Marcão. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. Então, já que nós estamos vivendo aí a Semana Municipal do Diabetes, o que é o diabetes e que assola muitas pessoas? Então, ótima pergunta. Diabetes, o que é? Diabetes é uma doença que se caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, né? O termo médico seria hiperglicemia. Então, é quando a glicose está elevada no sangue. Ao estar elevada no sangue, essa glicose pode trazer uma série de consequências e uma série de impactos para todos os nossos órgãos e sistemas. Destaco aqui, podemos ter problemas oculares, né? Um problema chamado retinopatia diabética, que nos seus graus mais extremos pode levar o indivíduo a perder totalmente a visão. O diabetes hoje é considerado uma causa importante de cegueira legal, né? Nós podemos ter uma situação de acometimento da circulação como um todo, né, junto com a aterosclerose. Então, esses indivíduos estão mais propensos a ter infarto, estão mais propensos a ter AVC, estão mais propensos a ter problemas circulatórios periféricos. E aí, dentre esses problemas circulatórios periféricos, temos uma situação que é o pé diabético, né? O pé diabético, ele se caracteriza o quê? É uma ferida que por questões circulatórias, questões imunológicas, questões até de modificação dos nervos locais, esse indivíduo, além de estar mais propenso à lesão, é uma lesão de difícil cicatrização e com um potencial de evolução para algo muito ruim, né? Fazer uma infecção no osso, uma osteomielite e, inclusive, em casos mais extremos, esses indivíduos podem ter até amputações, né? De dedos, de pés ou até de níveis mais superiores. Além disso, um outro órgão que é extremamente acometido no diabetes e notoriamente conhecido é o rim, né? Então o rim ele pode sofrer pela glicose elevada a tal ponto que esse indivíduo perde totalmente a função renal e pode necessitar de um programa de diálise. Fora isso, nós temos ainda situações relacionadas ao que a gente chama de neuropatias autonômicas e periféricas, né? Uma é o indivíduo perde a sensibilidade nas suas extremidades, certo, e aí fica mais propenso a se machucar. E a outra é situações como disfunção erétil, problemas de intestino, ele pode ter incontinência urinária. Então tem uma série de situações aí que o diabetes pode nos trazer. Então, uma doença grave. Uma doença bem grave e pode levar à morte, né? Sim, o diabetes é uma doença de alto impacto de morbimortalidade que a gente fala, né? Não só a morte, mas outras consequências que vão diminuir muito a qualidade de vida desse indivíduo e vão diminuir, inclusive, a sua capacidade produtiva. Doutor Fúvio, quais são os tipos de diabetes que existem? Nós temos o diabetes tipo 1, né? Que é um diabetes que ocorre principalmente na criança e no adolescente ou no adulto jovem. Certo. E esse diabetes ele se caracteriza pela ausência plena de insulina, uma doença autoimune, né? Então o indivíduo perde a capacidade de produzir insulina pelo seu pâncreas. Então é um indivíduo que necessariamente vai ter que usar insulina para o tratamento da sua doença. Esse diabetes corresponde a uns 5%, 5 a 10% da população, depende de qual população você estuda. Mas o diabetes mais comum é o diabetes tipo 2. Esse é um diabetes que, em geral, acomete o indivíduo acima dos 35 anos. Uma boa parcela desses indivíduos tem outras doenças associadas, como hipertensão, distúrbios de colesterol, excesso de peso. E esse diabetes tipo 2, ele é um diabetes que pode necessitar de insulina no seu tratamento, mas como ele é um diabetes que também está relacionado a outros problemas hormonais além da insulina, existe uma série de medicamentos que a gente pode utilizar nesses indivíduos. Doutor Fúvio, e o diabetes de tipo 2 é o que mais acomete a população, mas deve-se a quê?
né? Porque tem o tipo 1, que geralmente nasce com a pessoa, aquela coisa toda, ou desenvolve já na infância e adolescência, como o senhor colocou, mas o tipo 2, que é o mais comum que a gente pode dizer assim, de que forma as pessoas acabam sabendo disso? É a má alimentação que provoca isso? O que é? Obrigado, Marcão, pela pergunta. E só complementando, a gente tem ainda o diabetes gestacional, que é um diabetes específico do momento da vida da mulher, certo, né, na gravidez. O tipo 2, vamos lá, nós temos componentes genéticos, né, que podem influenciar. Então, se você vem de um histórico familiar, pais diabéticos, irmãos diabéticos, avós, você tem um componente genético, sim, mas o componente que mais pesa nessa balança, daí que é interessante a tua pergunta, é o estilo de vida. Eu sempre digo assim, genética e idade a gente não tem o que fazer, né? Todos nós vamos ficando mais velhos e temos a nossa genética. Vai passar por isso. Vai passar. Agora, todas as outras situações, você ser sedentário ou não ser, você ter uma alimentação equilibrada ou não ter, você ser uma pessoa mais estressada ou conseguir lidar melhor com os seus problemas diários, você ser uma pessoa que consome álcool em demasia ou você não ser uma pessoa que consome álcool em demasia, você ter o hábito de fumar ou não ter o hábito de fumar, né? Você estar acima do peso ou não estar, é o que a gente chama de estilo, né? Isso é o ambiente. O ambiente você pode, de uma certa forma, controlar, e esse ambiente ele tem um peso enorme sobre desenvolver diabetes tipo 2, né? Então não é só a questão da genética e da idade. O ambiente é como eu sempre digo, está na mão do indivíduo, né? Certo. Então, quer dizer, nós podemos evitar o diabetes? Nós podemos evitar, sem dúvida nenhuma, né? Com bons hábitos de vida a gente pode evitar. É como eu sempre digo, se você tem uma tendência genética absoluta para ser diabético e tiver um bom estilo de vida, talvez você nem desenvolva doença, apesar de ter o potencial genético, ou talvez você desenvolva com uma idade muito mais avançada, né? Porque o envelhecimento pode chegar. Certo. E mesmo assim, se você desenvolver, né, você provavelmente terá uma diabetes não tão grave, né? Uma diabetes mais fácil de tratar. Porque quando a gente começou a nossa entrevista, né, Marcão, eu pintei assim, um cenário muito caótico do diabético, né? Um cenário assustador. Mas o que eu quero deixar claro para o telespectador é que assim, o diabetes depende muito de como você cuida dele. Então, o cenário caótico não é uma sentença, não vai acontecer com as pessoas que se cuidam. As pessoas que se cuidam terão, sim, boa qualidade de vida, uma vida normal e provavelmente não terão complicações da doença. Há quem pense, doutor, que eu não como tanto açúcar assim, eu não gosto muito de doce, eu não vou desenvolver o diabetes. E isso é um erro, né? Isso é um erro. É claro que eu sempre digo, o grande segredo é o equilíbrio alimentar, né? Às vezes a gente vê algumas correntes que assim demonizam, né, um determinado alimento. Não coma isso de forma alguma, tal. Na verdade, o equilíbrio alimentar é fundamental. Agora, mesmo tendo um equilíbrio alimentar, né, talvez você venha a ter diabetes. E a gente precisa destacar, Marcão, que diabetes é uma doença assintomática muitas vezes, né? Então, o indivíduo precisa procurar o médico, precisa fazer os seus exames regularmente, mesmo que ele seja um indivíduo com bons hábitos de vida, ele tem que fazer exames periódicos, sim, né? Lógico que ele tendo bons hábitos de vida, o risco dele ter diabetes é muito menor, mas ele tem que fazer seus exames. E me diz uma coisa, como é esse tratamento do diabetes? Lógico, depende muito de que tipo e tal, mas como é esse tratamento? Ótima pergunta, Marcão. Eu sempre digo, não existe tratamento para diabetes que se baseie só em médico e medicamento, né? Então, a base do tratamento em diabetes é o indivíduo. E quando eu falo indivíduo, eu falo a maneira como ele se cuida, a maneira como ele se dedica a ele mesmo, nos quesitos alimentação equilibrada, sono, como que ele lida com o seu estresse, né? E também, como eu sempre digo, a atividade física é um grande pilar. Quando a gente fala atividade física, às vezes a população tem a noção de que seria um exercício mais extenuante, um exercício em maior volume. É muito mais simples que isso. O que hoje é recomendado, inclusive a gente tem um guia nacional que foi publicado esse ano sobre atividade física, em que eles colocam ali 150 minutos de atividade física por semana, não ficando mais do que 2 dias parados. Ou seja, se você fizer 30 minutos de atividade física 5 vezes por semana,
você já está fazendo muito em relação à proteção das doenças metabólicas que a gente Quer dizer, fala. não precisa ser um exímio desportista, né? Basta fazer o básico que já tá valendo. De forma alguma, é exatamente isso, né? A gente sempre fala que o atleta é uma escolha, né? Agora, a atividade física deveria ser uma obrigação de todos nós, né? Se você tem uma intenção, obviamente, de se destacar em alguma atividade física, esses 30 minutos seriam insuficientes. Mas se você só quer ter atividade física para ter saúde, se você fizer 150 minutos por semana, você está cumprindo a meta, digamos assim, né? Traduzindo de uma outra forma, se o indivíduo conseguir fazer 10 mil passos por dia, hoje a gente tem uma série de aplicativos, né, de contagem de passos, também já é uma forma de prevenir. E o grande mote é combater o sedentarismo. Os americanos, eles usam uma expressão que eu acho muito interessante, que eles falam assim, claro, a gente tem que fazer as reservas de comparações, né? Toda comparação a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas eles usam uma expressão que é sitting is the new smoking. O que é isso? O sedentarismo é tão ruim como o cigarro, né? Então, como eu falei, é uma comparação que a gente tem que ter alguns cuidados, né? A gente não pode levar isso de uma forma ipsis literis, vamos dizer assim, mas ao pé da letra. Mas é muito interessante essa frase e a gente realmente tenta incentivar. Eu acho que um dos motivos da gente estar aqui hoje é mandar esse recado para a população. Diabetes é uma doença importante. Uma das maneiras que você tem de prevenir ela é se mexendo. Como é que está a sua diabetes? Está controlada? Como é que a gente pode fazer para controlar essa diabetes e até mesmo saber se a gente está com tendência de desenvolver ou não? Estas respostas a gente vai ter no próximo bloco, conversando hoje com o Dr. Fúvio Tomazelli, que é médico endocrinologista. Estamos falando sobre a diabetes. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que além de você acompanhar a programação da TV Legislativa, tanto nos canais da NET e da BTV, você pode acompanhar aí a qualquer momento através das redes sociais da Câmara de Vereadores. E em breve, nos próximos dias, nós estaremos aí com um canal digital da TV Legislativa, dando oportunidade para que todas as pessoas possam acompanhar esse canal e acompanhar de perto o trabalho que cada um dos vereadores realiza aqui no Parlamento, tá certo? Então, em breve, TV Legislativa aberta para você. E para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui o Dr. Fúvio Tomazelli, ele que é endocrinologista, e nós estamos vivendo aí a Semana do Diabetes. Ele faz parte do Núcleo de Atenção ao Diabetes da Secretaria de Promoção à Saúde. Doutor Fúvio, falamos bastante sobre o que é a doença, né, os tipos de diabetes que existem, mas agora eu quero saber do senhor, como é que eu posso saber se eu estou com algum sintoma ou se a minha diabetes está controlada? Muito obrigado. Então, os sintomas clássicos do diabetes, né, é muita sede, aumento do volume urinário, então o indivíduo não levantava à noite para urinar, por exemplo, começa a observar que precisa levantar. Fraqueza, cansaço, turvação visual, né? O cara começa a enxergar um pouco borrado, uma ferida que não cicatriza, né? Esses são, digamos assim, os sintomas mais clássicos da doença. Emagrecimento súbito é outro sintoma clássico, tá? Agora é importante a gente destacar que muitas vezes o indivíduo não tem sintomas, né? Principalmente no diabetes tipo 2, que é o mais comum. Então, muitas vezes o indivíduo não tem sintomas. Daí a importância de você estar fazendo seus exames regulares.
apesar de não ter sintomas, em muitos casos, o diagnóstico é muito simples. Qualquer médico está plenamente qualificado para fazer um diagnóstico de diabetes. É algo muito simples dentro da medicina fazer o diagnóstico, né? Quanto assim, se eu já sou diabético, como é que eu sei se eu estou bem controlado ou não? A gente tem exames que são feitos, né, de rotina, exames de sangue tradicionais, né? O mais conhecido é a hemoglobina glicada, que é um exame que a gente faz, que é uma média da glicose nos últimos 90 dias, mas tem um exame diário que o indivíduo pode fazer, que ele faz um furinho no dedo, o famoso teste do dedinho, né? Que ele consegue ver ali quanto é que está a sua glicose na hora, né? E além disso, hoje existem recursos mais modernos, existe um PET que o indivíduo pode deixar colado junto à sua pele e ele tem um sensor que ele consegue ver, esse sensor inclusive é um aplicativo do celular, ele consegue ver quanto é que está a glicose dele naquele momento, né? Agora é muito importante, né, isso às vezes acontece com o diabético que já tem a doença há mais tempo, que já se conhece um pouco melhor, é muito importante a gente lembrar que o diabético ele não pode fazer o seu controle todo, né, de, digamos assim, iniciativas de tratamento sozinho sem uma supervisão médica. Essa história, não, eu já me conheço, já sei como está meu diabetes, sem estar efetivamente medindo, não dá, você tem que medir. Segundo, você tomar atitudes sobre mudanças de tratamentos sozinho, sem conversar com o médico, também não é adequado, né? Um simples exame de sangue pode diagnosticar o diabetes? Com certeza, né? Com certeza. Os valores que a gente fala, uma glicose de jejum até 100 é considerado normal, do 100 ao 125 ali a gente considera o pré-diabetes, né? E acima do 125, 126 em diante é o diabetes, né? Então assim é a glicose de jejum. Fora isso existe um teste mais especializado, que é uma curva glicêmica, que daí a gente interpreta essa curva, dá um líquido doce para o cara e vê como é que a glicose dele se comporta nas próximas 2 horas, tá? E existe também a hemoglobina glicada, que a gente já falou aqui, que existe um valor acima de até 5,7 é normal, de 5,7 a 6,4 é o pré-diabetes e acima de 6,5 nesse exame, diabetes. Doutor, com o avanço da tecnologia, o que se fala em termos de futuro para os diabéticos, em termos de qualidade de vida, de transplantes, enfim? Se fala muito, né? É importante a gente lembrar assim que nós temos que nos cuidar do hoje e não esperar o futuro, porque talvez quando o futuro chegar, você já não esteja em condições de saúde para usufruir dele. Então não é uma desculpa para as pessoas, estou esperando algo melhor para começar a me tratar. Mas vamos lá, né? O que nós temos já hoje disponível no mercado? Nós já temos, por exemplo, bombas de insulina que fazem infusão automática de insulina no indivíduo e com isso ele é poupado de uma série de picadas de aplicação da insulina. Nós temos hoje já disponível esses sensores que eu falei, que o indivíduo consegue ver a sua glicose o tempo todo. Nós estamos caminhando para um pâncreas artificial, que seria um sistema fechado, então, né, no qual o indivíduo, além de ter a leitura da sua glicose, o próprio sistema já conseguiria interpretar quanto que ele precisa de insulina, tá? Nós temos uma evolução no sentido dos transplantes, né, de pâncreas, de células, de ilhota, que a gente fala, né? Nós temos uma série de medicamentos surgindo, medicamentos com um impacto bem interessante, inclusive sobre a questão de peso, que é um outro problema, muitas vezes no diabético tipo 2, né? Novas insulinas com previsão de aplicação semanal, né? Então, o indivíduo habitualmente, o indivíduo que aplica insulina hoje, ele usa uma insulina lenta, né, que pode ser uma aplicação diária, e ele usa mais algumas aplicações durante as refeições. Então você imagina transformar tudo isso numa aplicação semanal, né? É claro que isso é caso a caso, seria uma coisa muito específica aqui, Marcão, para eu te detalhar. Mas o futuro é bem promissor, né? O futuro é bem promissor para o diabetes. Eu queria lembrar que nós fizemos esse ano 100 anos da insulina. Tá? Olha só. Da descoberta da insulina. E salvou e salva muita gente, né? Exato. Quando a insulina foi descoberta, Marcão, ela foi extremamente impactante na ciência médica. Na época, as reportagens, 100 anos atrás, falavam em a cura do diabetes chegou. Olha. De tão importante que foi essa descoberta. Se passaram 100 anos, sabemos que a cura do diabetes não chegou. Esse é um alerta também que eu quero deixar para a população. Cuidem com promessas de cura de diabetes. Isso não é hoje cientificamente correto falar em cura de diabetes, tá?
mas a gente consegue perceber nitidamente, né, que as coisas evoluíram e evoluíram muito, né? Então, o diabetes ele é realmente uma ciência, a ciência do estudo do diabetes é uma ciência em franca evolução. Eu tenho realmente uma visão muito otimista para o futuro em relação ao controle e tratamento do diabetes. Mas que as pessoas não podem deixar de se cuidar sob hipótese nenhuma, né? Voltamos na frase do primeiro bloco, né, Marcão? Que eu comentei com vocês, que não existe tratamento de diabetes baseado só em médico e medicamento, né? O indivíduo é fundamental nessa história. Doutor, o senhor faz parte do Núcleo de Atenção ao Diabetes da Secretaria de Atenção à Saúde aqui da cidade de Blumenau. Qual é o trabalho que a Secretaria faz aqui e que coloca à disposição dos blumenauenses no que diz respeito ao diabetes? Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte da história do NAD, né? Eu faço parte dessa história desde do seu início, desde a sua fundação. Nós estamos completando 10 anos de NAD. Quero destacar aqui que eu estou aqui representando uma equipe, né? Que eu muito me orgulho. Essa equipe é composta por vários profissionais. A gente tem usado o termo transdisciplinar, em que a gente vai compartilhando conhecimentos com o foco no diabetes. Nós temos lá psicólogo, nutricionista, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal do administrativo, endócrinos de adulto, endócrinos de criança. Então a gente tem realmente um trabalho muito relevante no sentido de tentar acolher o paciente diabético e o nosso papel não é só fornecer, digamos assim, exames e medicamentos, mas sim fazer esse indivíduo entender e ter todo o suporte para se conscientizar, né? Tanto que nós estamos na semana da conscientização do diabetes, porque sem consciência do indivíduo a doença não melhora, os exames não melhoram, o indivíduo não consegue ir, né? Ele precisa se conscientizar. Certo. Doutor, então já que nós estamos na semana aí, qual é a programação que está sendo colocada à disposição? Exato, né? Então na próxima quarta-feira nós vamos ter uma atividade, esses pacientes eles já foram examinados, né, e vão ser encaminhados para Florianópolis, né, para ganharem um calçado terapêutico, aqueles que têm a necessidade, né, de tiveram alguma lesão no pé em função do diabetes e que ou lesão ou risco grave de lesão, e aí esses indivíduos vão ganhar um calçado, já é uma agenda que já foi feita, já foram sendo selecionados esses pacientes. Na quinta-feira nós temos uma atividade educativa para todos os profissionais de saúde da rede e os alunos da FURB, né? No qual nós vamos ter uma palestra com um oftalmologista, tá? E na qual ele vai explicar uma tecnologia nova que existe hoje, tá? Para você poder avaliar a questão da retinopatia diabética. É um instrumento de larga aplicação em escala populacional, extremamente interessante e que ajuda a prevenir, né, e detectar precocemente lesões de retina. Na sexta-feira, daí, né, nós vamos ter uma atividade da doutora Monique Nes, que é nutricionista lá no núcleo, em que dissertou seu mestrado há pouco tempo sobre qualidade de vida na população diabética tipo 1, e também é uma atividade focada para o público da saúde e para o público acadêmico da FURB, tá? Extremamente interessante. E nós vamos ter no dia 27, essa é uma ação coletiva, na qual o NAD, o CEMUS, a FURB, entidade civil organizada, a Ação Fraternidade de Trabalho, a Renal Vida, o Lions, várias entidades se reuniram e farão um mutirão de esforços para rastreamento de complicações crônicas do diabetes lá na Vila Germânia, no setor 2, né? Também com pré-agendamento, né, essas pessoas, porque temos os cuidados do momento que vivemos, de pandemia, coisa e tal, então não podemos fazer daquela maneira que gostaríamos, de porta aberta, né? Sim. Doutor Fulvio, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero contar com o senhor em outras oportunidades também. E como é importante, né, as semanas aí para que os próprios profissionais se foquem em passar mais informações para a sociedade, porque eu entendo que é uma forma muito importante de fazer a própria sociedade acordar e se prevenir, tá certo? Muito obrigado, Marcão, pela oportunidade, pelo espaço, né? E só lembrando que nós temos 17 milhões de indivíduos no Brasil, estima-se, né, portadores de diabetes. Então é um enorme problema de saúde pública e é um desafio hercúleo que jamais vai ser vencido somente com uma pessoa, né? Ele é um esforço coletivo. De todos, né? De quem tem e de quem não tem também, não é verdade? Tá certo. Doutor Fulvio
Tomazelli, ele é médico endocrinologista, ele faz parte aí do Núcleo de Atenção ao Diabetes da Secretaria de Atenção à Saúde aqui da cidade de Blumenau e falou sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade. Gente, o TVL Comunidade fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.